Olá, tudo bem? O programa do Jota, produzido pelo Ponto Shop Web TV, tem a honra de receber hoje a psicóloga formada pela USP, Universidade de São Paulo, e que é também pedagoga, com pós-graduação em Educação Infantil, a Liede Ruggiero de Barros Nóbrega, cidadã ribeirão pretano de nascimento e cidadã parense de coração e de direito, eis que recebeu, outorgado pela Câmara Municipal de Amparo, este honroso título proposto na ocasião pelo então vereador Dr. Lázaro José Domingues e aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Liede foi secretária municipal de Educação em Amparo e dirigiu por 29 anos o Colégio Fênix, onde introduziu com muito sucesso, através de metodologia própria, o conceito das inteligências múltiplas na educação infantil e também no ensino médio. Liede foi eleita e empossada recentemente como membro efetivo da Academia Amparense de Letras, onde ocupa a cadeira 32, que tem como patrono o saudoso poeta Amadeu Fontana Lindo. A cadeira 32 já foi também ocupada anteriormente pelo jornalista Miguel Leme Brizola e posteriormente pelo maestro Jorge Henry. Prazer em recebê-la hoje aqui, Liede. Prazer é meu, a todos também da Web TV. É um prazer muito grande estar aqui no programa do J. Mello. Liede, fala pra gente aí como, aos nossos telespectadores principalmente, né, sobre como é passar, de repente, a ser imortal. Eis que assim são chamados os membros da Academia Amparense de Letras. Num primeiro momento, você leva até um susto, né? Mas é de grande emoção e, ao mesmo tempo, grande responsabilidade. Mas é uma equipe, o pessoal da academia, muito competente, então eu tenho certeza que a gente vai poder trabalhar muito dentro de Amparo em prol da educação e da cultura. E diga uma coisa para mim, logicamente que muitas pessoas ainda desconhecem, mas você já sabe muito bem que essa imortalidade não significa que a gente não vai morrer nunca, claro, né? No sentido mais comum da palavra. Agora, no sentido mais amplo, nós, membros da academia, vamos viver, e para sempre, na memória das pessoas, pelas nossas obras, pelo nosso trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Exatamente. Eu acho assim que na medida em que nós pensamos e refletimos, a gente deve escrever, porque esses escritos, eles é importante que passem para as outras pessoas, porque é uma forma de compartilhar não só o nosso conhecimento, mas de disseminar, né, as nossas descobertas, os nossos ensinamentos de vida mesmo. Então, o pessoal que tem uma vida longa, é importante que eles possam estar escrevendo, mesmo os jovens. Tem jovens que têm tanta competência em poesias, em escrever crônicas. É importante que eles escrevam para que a gente tome contato com isso. E através da academia existe também assim, um incentivo muito grande à cultura, porque a academia tem proposto e realizado o lançamento de livros de estudantes autores, e isso, de certa forma, incentiva as pessoas a gostarem um pouquinho mais, tanto da leitura quanto da escrita, porque, lamentavelmente, no Brasil, pouco se lê, né? Se produz muito, mas pouco se lê ainda. Eu tenho acompanhado as antologias, né, esses concursos, e eu tenho notado que tem aumentado a qualidade, tem coisas muito boas escritas. Então, é importante que esses jovens continuem a escrever, né, e os professores continuem a incentivar. Porque também nós observamos que muitos professores, principalmente na área de língua portuguesa, talvez até pelo pouco salário que recebem mensal, pela falta de incentivo do próprio governo, né, acabam não privilegiando tanto essa questão da redação. E a redação tem um peso extremamente importante no próprio vestibular. E se nós não incentivarmos esse pessoal a escrever mais, certamente serão prejudicados mais tarde, não? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é importante que o jovem, que a criança escreva, porque a criança vê o mundo de uma forma peculiar e o jovem também.
né? E como eu estava dizendo com relação à língua portuguesa, exatamente porque o X, né, a múltipla escolha hoje é muito mais simples, muito mais fácil do que se corrigir a redação de muitos alunos dentro de uma mesma turma, né? E o professor hoje tem uma sobrecarga extraordinária. Você vê de que forma essa possibilidade do incentivo à leitura? Eu acho que desde cedo é importante os pais, os professores irem organizando, ajudando a criança a organizar o pensamento num primeiro momento, falar o que ela está pensando e depois ela escrever o que ela pensa. E aí formar caderninhos em casa, na escola, desses pensamentos. Aliás, quem não lê bem, não escreve bem. Ah, sem dúvida. É uma realidade isso para você? E quem lê está sempre à frente, já dizia Monteiro Lobato isso, né? Tá sempre... Ok. Bem, nós vamos para uma mensagem comercial, na sequência a gente volta com a psicóloga e pedagoga Liede Nóbrega. O programa do Jota recebe hoje a professora, psicóloga e pedagoga Liede Nóbrega. Liede, eu acabo de receber das suas mãos aqui um livro Educar com Contos de Fadas, um vínculo entre realidade e fantasia, um livro muito bonito, com a dedicatória que me deixa lisonjeado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, na verdade, ele nasceu do conselho de uma amiga minha, que eu conversava com ela sobre alguns pensamentos, algumas reflexões sobre os contos de fadas, e um dia ela me disse assim: olha, eu acho melhor você escrever antes que você esqueça isso que você está falando para mim. E aí, então, eu escrevi durante 1 ano. Escrevi à mão, porque eu achava melhor do que no computador. Sobre o que eu percebia nos contos de fadas. Eu sempre gostei muito de contos de fadas. E sempre comprei livros e lia de biblioteca. E quando pequena eu também lia de um livro só de contos de fadas que eu tinha de uma tia minha, um versículo de uma coleção só de contos de fadas. Então eu também lia. E esses contos de fadas eu usava muito dentro da terapia com crianças, que eu sou psicóloga infantil, atendo crianças até 12 anos. E eu contava os contos de fadas como simplesmente uma história. Mas, na medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que esses contos, eles eram usados como instrumentos para a criança para resolver conflitos delas mesmas. E eu achei uma descoberta incrível. E aí eu comecei, então, a estudar cada conto para facilitar, para fazer com que essas crianças fossem ajudadas por esses contos de fadas a resolver os seus problemas. E deu certo. E, de repente, 1 ano depois, estava com o livro pronto e mandei para algumas editoras e tive uma surpresa quando uma me ligou: o seu livro vai ser editado. Porque não é fácil você editar um livro, você, no meio de tantos livros, o seu livro ser escolhido. E aí
tem, então, em mãos um livro para pais, professores, estudantes de pedagogia, de psicologia. Ele é de uma linguagem bastante acessível e ele... Por que ele chama o vínculo entre realidade e fantasia? Porque os contos, ele faz essa ponte entre o mundo interno e o mundo externo da criança. Aliás, esse livro aqui foi editado em 2014 e nesse período aqui se falava muito pouco nesse tipo de educação, né? Porque ela se torna mais fácil, é quase que, vamos dizer assim, uma literatura de brincadeira, né? Mas que tem uma seriedade, uma profundidade muito grande. Aliás, eu tenho usado nos cursos de oratória, uma das técnicas, né, que a gente usa lá é exatamente essa de, no quebra-gelo, no início, utilizar uma fábula, né, para descontrair, desde que, logicamente, essa fábula ou essa historinha esteja incluída ou faça parte, vamos dizer, do contexto, e depois a pessoa vai se descontraindo e acaba falando, passando o conteúdo que deseja. Mas o seu livro, a gente observa que ele é muito mais profundo, ele tem um sentido de educação realmente, né? De fazer com que as crianças resolvam os conflitos que porventura possam ter junto às suas famílias. Exatamente. E às vezes a criança, ela está passando por um conflito na vida dela. E ela pode usar naquele momento o conto de fada para poder elaborar e para passar mais depressa esse conflito. Inclusive, a gente observa que muitas crianças, quando são, de certa forma, você não vou dizer interrogadas, né, mas são consultadas sobre fatos que ocorreram dentro da própria família, ou que são vítimas de estupro, vítimas de pedofilia, etc., os psicólogos utilizam de uma metodologia mais ou menos parecida com isso. Faz com que ela conte uma historinha, insere nesse cenário alguns brinquedos e tal, até para que ela acabe contando exatamente o que aconteceu, ou através do seu gestual, através da sua fala, eles acabem também descobrindo o que aconteceu. Ou através do desenho também. O desenho da criança é uma forma de expressão, né? Então, assim, o conto de fada, ele sempre tem o bem e o mal, a bruxa e a fada, então sempre o bem vencendo o mal, mas com objetos mágicos e tudo mais. Isso é muito importante. E você descobriu isso ou começou a contar isso através da literatura há muito tempo, né? Sim. Já faz uns 20 anos, mais ou menos, que eu comecei a perceber essa possibilidade didática, e essa forma didática de poder passar esse conhecimento para outras pessoas. Tá. Né? Seu livro está na segunda edição agora. Ele está na segunda edição, mas vários estudantes me ligam e falam assim, olha, eu estou usando o seu livro no meu TCC. Que né? bom. Então, acho que isso é um reconhecimento muito... Porque eles são multiplicadores, né? Esses estudantes. E muito interessante. E eu tive o prazer de levar agora no meu encontro de 40 anos de formada de psicologia os meus livros para a minha turma. Que bom, isso é realmente gratificante. Bem, nós vamos para uma mensagem comercial, na sequência a gente volta com a professora, pedagoga e psicóloga Liede Nóbrega.
Jota está recebendo hoje a professora, psicóloga e pedagoga Liede Nóbrega. Liede, hoje o conceito de inteligências múltiplas é muito difundido e adotado por educadores, psicólogos, pedagogos, empresários, mas você ousou introduzir, através de metodologia própria, esse conceito de inteligências múltiplas. Isso foi no ensino infantil e também no ensino fundamental, num tempo em que isso poderia ser visto até com certa reserva pelos conservadores. Como foi isso e qual o seu entendimento sobre essa tal inteligências múltiplas, hoje tão valorizada por todos aqueles que estão vivos, né, e que de alguma forma precisam dessa informação para ter menos conflito na própria vida? Então, as inteligências múltiplas, elas foram descobertas, né, pelo psicólogo Gardner, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele colocou como 7 inteligências, 7 tipos de inteligências. Antigamente era só a inteligência linguística e a lógica, matemática, que eram, assim, você é inteligente se você é boa numa ou noutra ou nas duas só. Mas daí, quando ele colocou isso a partir da década de 80, onde o cérebro deixou de ser uma caixa preta, onde o cérebro ele foi aberto, né, com as ressonâncias, com as tomografias e tudo mais, a descoberta dele foi muito bonita, né? Ele se juntou aos neurologistas da universidade e descobriu isso. E aí ele trouxe para nós educadores, foi uma luz muito grande, porque nós pudemos ver como a criança funciona. Então, nós temos aquela criança que gosta do ar livre, ela não gosta de ficar na carteira sentada. Então, ela é uma inteligência espacial. Então, se você pega, por exemplo, o Neymar, um exemplo, ele tem uma inteligência espacial e uma inteligência de movimento, né, que faz com que ele faça os dribles e tudo. Se você pega, por exemplo, um pesquisador de floresta que gosta de... Você fala, nossa, como essa pessoa consegue ficar um mês na selva? É porque ele tem a inteligência para isso. Antigamente ele podia ser considerado, ele não serve para nada, então ele fica na floresta. Não, ele tem uma inteligência para isso. Então, isso nos trouxe um novo horizonte, né? Para que a gente pudesse conhecer e nos encantar com essas inteligências. Então, a criança que não gostava de ficar, mas é campeã de natação, a criança que gosta de andar de bicicleta. Não, ele não gosta de estudar, mas gosta de andar de bicicleta. Não, mas isso é muito importante, sim, andar de bicicleta, né? Por exemplo, tem gente, a minha inteligência espacial é péssima. Então, eu me perco no próprio bairro, né? Então, assim, mas... Tem outras inteligências, sim, que a gente... E tem a inteligência emocional, que o Goleman é outro colega do Gardner, que entrou, então, nessas inteligências múltiplas, que são as 2 inteligências emocionais. A interpessoal, que é capaz de você se colocar no lugar da outra pessoa, e a intrapessoal, a capacidade de você conhecer a si mesmo. Então, isso veio revolucionar a educação e, felizmente, eu tive tempo de trabalhar com os nossos professores do Colégio Fênix e com os nossos alunos e poder ensiná-los também a fazer com que eles reconhecessem a inteligência de cada um. Olha, você não é bom nisso, mas você é bom em outra coisa, para que eles também se valorizassem e pudessem ir para um caminho certo na universidade. Exatamente, isso eu acho que é de extrema importância que você está dizendo aí, porque ainda hoje, infelizmente, muitos pais falam, fulano de tal é uma besta, um burro, não sabe nada de tal coisa. Bom, ele pode realmente estar certo no sentido de dizer que o filho não sabe nada sobre um determinado assunto, mas ele pode ser uma pessoa vitoriosa em outros campos. Então, daí a importância de nós, os pais, incentivarmos os nossos filhos a seguir essa sua inteligência, a explorar e vamos dizer assim, a expandir cada vez mais
onde ele se dá bem, onde se dá melhor, não? Isso. E agora está chegando uma nova inteligência que eu andei vendo aí, que é a inteligência espiritual, que está chegando, que são as pessoas que são voltadas mais à espiritualidade, né? Então, está chegando uma nova inteligência. É porque hoje o que nós temos observado também, Eliede, e você muito mais, que é um estudioso do assunto, não é? Da importância das relações interpessoais. Sem dúvida. E para que a gente possa ser, principalmente o chefe, o líder de uma empresa, o gerente geral, o diretor, para que ele se desenvolva mais e possa atrair a colaboração dos seus colegas de trabalho, dos seus colaboradores, é importante que ele aprenda a respeitar o limite de cada um e valorizar esse conteúdo cultural que é o maior patrimônio de uma empresa. Não? Inclusive, Melo, o Gardner percebia que nos melhores lugares das empresas não estava quem era mais inteligente, mas quem tinha uma inteligência emocional mais elevada. Então, que é quem conseguia coordenar e acomodar a equipe de trabalho. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial, na sequência a gente volta com outra pergunta muito interessante. A questão da terapia é coisa de gente rico só, é frescurite, ou isso ajuda muito as pessoas a se encontrar e a ter uma qualidade de vida melhor? Estamos recebendo aqui hoje a professora, a pedagoga e psicóloga Liede Nóbrega. Liede, quando se falava em terapia, muita gente afirmava que isso era coisa de maluco, coisa de doido ou frescurite de gente rica. Como você vê, ou como é visto hoje essa questão da terapia? Bom, hoje a terapia, a visão da terapia, ela ganhou um espaço muito grande, felizmente, porque a terapia ela vem para ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa está passando um conflito muito grande e onde na família, antigamente a família conversava, a mãe, a avó, as coisas poderiam ser resolvidas. Não tinha profissionais especializados, né? Mas hoje existem profissionais especializados e as pessoas elas podem estar procurando uma ajuda para que elas venham a conhecer a si mesmas. E é importante isso quando acontece com criança também. Às vezes a mãe não está sabendo lidar com a criança está apresentando um comportamento diferente. É importante que essa mãe procure um psicólogo infantil para que ela receba orientação e para que a criança também passe por alguma sessão de avaliação, ludoterapia, que é a terapia através do brinquedo, para que a criança possa passar esse momento difícil e aí resolver o problema dela e da mãe e da família. Essa questão também da falta de limites. Então, o pai ou a mãe são um pouco afastados da educação do filho e compensam essa falta de carinho, vamos dizer assim, de aconchego, dando a essa criança toda a liberdade. Então, a criança pode fazer o que quiser, a hora que quiser, onde quiser. Isso pode trazer problemas mais tarde para a criança sem limites? Gravíssimo. Hoje a criança tem que ter limite
e tem que ter regras, sempre teve que ter isso, né? Antigamente era demais, agora é de menos. Então os pais sentem-se um pouco culpados porque trabalham demais, porque não podem ficar com os filhos e acabam querendo substituir isso por brinquedos ou pode tudo. Não, a criança tem que ter o que pode, pode, o que não pode, não pode. Tem uma outra coisa importante. Pai e mãe devem falar a mesma linguagem, porque não adianta a mãe deixar e o pai não deixar, e aí a criança fica confusa e pensa assim, os dois não estão dando conta de cuidar de mim. E aí ela vai aprontar mesmo, vai fazer birra, vai chorar, não vai comer, vai achar que vai ficar doente porque ela queria o brinquedo e tantos outros comportamentos que deixam a mãe doida, né? E um outro fato muito interessante, a gente estava comentando anteriormente aí nos bastidores, né, sobre essa questão da família Richthofen, por exemplo, que a garota, aparentemente, de repente, junto com o namorado, mataram os pais, né? Mas, na verdade, isso poderia ter sido detectado anteriormente, ou não? Ah, sem dúvida. É uma menina que já demonstrava alguns comportamentos estranhos, né? E deveria ter sido cuidada, né? Para com certeza não acontecer o que aconteceu. Outra questão do bullying. Nós observamos que alguns jovens, de repente, se armam, vão até uma escola ou até uma igreja ou um local onde costumavam se reunir com os amigos e atiram, matando vários ou ferindo vários. A questão do bullying também deve ser encarada como uma necessidade de terapia. Nós devemos ter esse cuidado em acompanhar a vida dos nossos filhos para que isso não ocorra e se porventura em algum momento ocorrer, que ele seja tratado e que todo o grupo de alguma forma seja reeducado para aprender a respeitar os limites de cada um. Sem dúvida, pais e professores, as escolas, eles devem estar sempre atentos para comportamentos que chamem atenção, porque na psicologia tudo é normal, desde que não esteja frequente ou intenso. Se aquilo vem se repetindo ou se está muito intenso, é alguma coisa que a gente deve correr atrás, chamar profissional especializado para que eles nos ajudem a resolver esse problema e evitar que outros problemas possam vir. Ok, vamos fazer um bate-bola aqui, um bate-pronto bem rápido? Vamos. Vamos lá, então. Família. A coisa mais importante do mundo. Netos. Nossa, é uma alegria e tanto. Trabalho. Trabalho Colégio Fênix. Honestidade. É fundamental. Governo. Correto. Essa questão da desonestidade te preocupa? Muito. As pessoas têm que ser honestas. É fundamental. Ok, Eliette. Muito obrigado pela sua participação. Coloco aí os microfones e as câmeras da Web TV à sua disposição para suas colocações finais. Eu é que agradeço, J. Mello, a todos vocês da Web TV. Foi um prazer muito grande estar aqui.